Espírito Santo, nós glorificamos o Teu nome porque Tu és Deus e Santo. A igreja é do Senhor, a palavra é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, o pregador é do Senhor. Nós pedimos e entregamos ao Senhor o governo desse lugar. Destronamos toda ação do diabo, tentativa do maligno de tirar o povo da conexão com os céus. Que hoje a Tua palavra se manifeste sobre cada pessoa nesse lugar de uma maneira rica e poderosa, no nome poderoso de Jesus. Se você crê, dá um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia! Você pode se assentar em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta aqui para os queridos. Tem alguém que nos visita nessa noite? Primeira vez que eu venho nessa igreja, apóstolo. Se você é um desses visitantes, eu queria te fazer um pedido carinhoso, que você ficasse de pé, por favor. Você vai receber aí um brindezinho da nossa equipe. Tem um docinho, tem um marca-página também. E nosso pedido é para que você acesse esse marca-página depois, e você vai ter acesso aí a um vídeo abençoador do ministério. Gostaria de pedir à igreja, se estiver perto de alguma dessas pessoas que estão de pé, fique de pé também, aperte a mão dele, diga que ele é bem-vindo nesse lugar, amém? Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos dando continuidade a essa série abençoadora, quebrando as cadeias da intimidação. Nós temos aprendido muito com isso, como temos sido abençoados. Quero agradecer a Deus pela sua vida, obrigado por ter vindo. Nós tínhamos um acordo, não era 2V, era o volte e vem para o culto, né? Obrigado você que voltou e você que veio para o culto, amém? Deus te abençoe muito. Hoje o nosso tema é muito forte, e eu quero fazer um pedido para que você esteja muito atento com a palavra de hoje, ao que o Espírito Santo vai falar contigo, e eu creio ele vai falar muito com você. Hoje nós vamos falar sobre a prensa e o seu azeite. Nós sabemos que o crente passa por momentos difíceis, sim ou não? O crente passa por luta, o crente passa por prova. Eita glória, quem já passou por muita prova e luta, diga aleluia. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por crises, somos muitas vezes desafiados em tudo aquilo que nós fazemos. O inimigo vem e nos intimida, e muitas vezes nós desistimos. Às vezes nós somos prensados de uma maneira tão forte, tão poderosa, que parece que o inimigo vem nos intimidar e nos derrubar. Infelizmente, na maioria das vezes, ele consegue derrubar os irmãos. Ele consegue tirar o crente do propósito, porque o crente muitas vezes acha que a prova que ele passa é uma ação enviada do diabo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa luta e essa prova que você está passando, essa prensa, que muitas vezes você não entende porque está vivendo, eu quero dizer para você, que quanto mais a azeitona, ela é prensada, mais óleo transborda dela. Então meu filho, fique no começo dessa palavra, com esse decreto no seu coração: quanto mais prensa, mais vai brotar óleo daí de dentro, e quanto mais prensado, melhor é o óleo que a azeitona libera. Então, quanto maior a prova, maior será a tua vitória. Dá um aplauso bem forte a Jesus Cristo. Eu quero começar com o texto de Mateus capítulo 26, verso 36, que nos diz assim: e em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar.
Essa palavra Getsemane vem do original Getsemane, e ela quer dizer literalmente prensa de azeite. Getsemane é o lugar da prensa. A azeitona, quando prensada, ela se extrai dela o azeite. Agora, a azeitona não libera o seu óleo espontaneamente. Somente quando a pressão é extrema é que ela é extraída no seu óleo. É por isso que você está passando a prova que você está passando. É porque Deus quer extrair o melhor de você. Somente quando ela é passada em uma extrema pressão, é que o melhor óleo flui dela, o melhor óleo sai de dentro dela. Então, Getsemane é um lugar onde a pressão é exercida. Não somente aqui, não falo de azeitonas, eu falo do nosso coração. Por quê? Porque sob pressões intensas, o melhor sai de dentro de nós. E eu quero declarar que quanto mais o melhor sair de dentro de você, mais boas surpresas você vai ter. Porque você vai se aperfeiçoando. As provas, irmãos, são boas para aperfeiçoar o nosso caráter. O que seríamos de nós se não fôssemos aperfeiçoados? O que seria de nós se nós não passássemos por provas? Nós seríamos meninos mimados. Boa parte de nós não alcançamos aquilo que queremos porque não temos dependência no Deus que nós servimos. Somos criados como meninos mimados. Sabe aquele menino mimado? Se não dá, ele se joga no chão, né? Eu quero, me dá meu todinho, eu quero meu danoninho, falou um menino de 18 anos, aleluia. E ele fica chateado porque não dá o que ele quer. Deixa eu dizer uma coisa para você, com Deus não é assim. Alguém aqui tem tudo o que quer com Deus? Você tem que passar por provas. Então, para você ter o melhor que Deus tem para te dar, você vai ter que ser provado, e na prova Ele vai extrair o melhor de você. É por isso que nós temos que passar por guerras muitas vezes, porque, irmãos, são nas nossas batalhas, são nas nossas guerras que o nosso coração é testado. Nós somos testados não quando tudo está dando certo. Quando tudo está dando certo, é tudo muito lindo. A gente olha para o nosso líder e diz: meu papito, mãezinha do meu coração, mames, papito lindo do meu coração. A gente fala coisas bonitas para o nosso discipulador, mas quando o nosso pastor vem e puxa a nossa orelha, aleluia, aí já não é mais o papito lindo do meu coração, ele já quer ir embora, ele já quer ir para a igreja do outro lado da rua, ele já quer arrumar outro discipulador, pular para a célula do lado. Sabe, a gente não gosta de ser exortado, a gente não gosta de passar por guerras, não gosta de passar por batalhas, não gosta de passar por provações. É por isso que o melhor de nós não é extraído. Quando você salta do momento que você está sendo treinado, você está pulando uma maravilhosa etapa que Deus tem para cuidar de você, trabalhar o teu caráter, exortar você e fazer de você um homem e uma mulher muito melhores. Deus vai tratar você. Quem pode dizer amém? Jesus também passou por provas, Jesus também passou por pressões. Quando ele estava no Getsemane, ele levou com ele os seus 3 discípulos, que ele gostava de bater papo com eles, Pedro, Tiago e João. O barquinho ficou no mar da Galileia, e aí eles foram até lá, e a Bíblia diz no verso 37 do capítulo 26, que Jesus estava angustiado e começou a entristecer-se. A alma de Jesus estava entristecida, ele estava extremamente triste. Por quê? Porque ele estava na prensa do azeite. Naquele momento ele estava combatendo a sua maior batalha. A tentação batia na sua porta,
E a tentação que batia na sua porta agora era a tentação de não fazer a vontade do seu pai. Era a tentação de salvar a sua vida. Em todas as outras vezes você vê Jesus dizendo: eu quero fazer a vontade do meu pai, eu faço as vontades do meu pai. Mas agora Jesus está sendo tentado. Muitas pessoas acham que Jesus não pode ser tentado, acreditam que Jesus não podia pecar. Mas eu quero dizer para você que sim, Jesus foi tentado. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 4, verso 15, que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sabe, irmãos, ser tentado significa que ele tinha que lutar contra alguma coisa. Jesus não era automaticamente imune às suas lutas. Ele triunfava sobre elas. Sabe por quê? Porque o seu coração estava em Deus. E pelo seu coração estar em Deus, ele não exercia a sua própria vontade. Então, Jesus sim foi tentado. Jesus sim teve a oportunidade de pecar. Se não fosse impossível Jesus pecar, logo também seria impossível ele ser tentado. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado. Agora, ser tentado não diminui a glória dele. Na verdade, ilustra melhor ainda o quanto mais ele é digno, porque mesmo sendo pecado, mesmo sendo tentado, ele não pecou. Quem pode dar um glória a Deus? Esse Jesus, que agora estava entristecido e angustiado, segundo o que diz a palavra, ele vai diante do seu Senhor, no versículo 39, ele diz assim: Pai, se possível, passa diante de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui é a primeira vez que a vontade do Pai e a vontade do Filho entram num conflito na vida de Jesus. Até o jardim, tudo estava interligado. Tudo o que Jesus queria era fazer a vontade do Pai, mas aqui agora havia uma pressão avassaladora que percorria a sua alma. E a única coisa que ele expôs agora era a vontade de recuar. Por isso ele disse: Pai, se for possível, eu não quero passar por isso. Se for possível, eu não quero passar essa prova. Talvez você está aqui, muitas vezes você fica: se for possível, não permita que eu passe essa dificuldade. Eu sei que às vezes a dificuldade bate na tua porta, a luta bate na tua porta, e muitas vezes, se fosse possível você não passar, seria melhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto você está passando essa luta e essa prova, Deus está forjando um caráter de um crente vitorioso sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Então, todas as vezes que você passa pela prova, Deus está forjando um caráter vitorioso. Eu já falei outras vezes a vocês o quanto eu passava por lutas, o quanto eu passava por provas. Às vezes dava vontade de eu nem falar de Jesus para minha família, porque eu não queria que eles passassem aquilo que eu estava passando. Eu novo convertido, dizendo: meu Deus, se eu passo tudo isso, se eu pregar para eles, eles vão passar também. Mas Jesus foi transformando. Preguei para toda a minha casa e toda a minha casa aceitou Jesus. E hoje, mesmo diante das provas, das lutas, mas eles são pessoas transformadas. Então eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que ainda que as provas batam na tua porta, acredita, Ele está forjando o teu caráter. Ele está forjando a tua vida. Ele está forjando o teu caráter para você viver algo poderoso. Agora é interessante comentar que Deus não obrigou Jesus a fazer isso. Foi por isso que Jesus lutou sozinho. Ele sabia, irmãos, que essa luta, ele estava ali passando aquela prova, mas ele sabia tudo que ele ia passar, mesmo antes dele ir para Getsêmani. Mesmo antes de ele passar por aquilo, ele já havia compartilhado isso com seus discípulos. Mesmo antes de entrar em Jerusalém, ele sabia disso. Ele sabia que essa era a vontade do seu Pai.
Ele sabia que o Pai queria que ele fosse provado, que ele sofresse, que ele morresse, mas que ele também ressuscitasse. Alguns dias antes, ele já estava confidenciando isso aos seus discípulos. Lá em João, no capítulo 12, no verso 27 a 28, a Bíblia diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito, eu vim para essa hora. Então, Pai, glorifica o teu nome. Jesus aqui estava disposto a entregar a sua vida à morte, para que o Pai fosse glorificado. Ele havia acabado de compartilhar isso com seus discípulos. Ele havia acabado de falar isso com seus discípulos, mas ele estava disposto a entregar tudo o que ele tinha. Ele disse aos seus discípulos no capítulo 12, no verso 25, ele disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, estará preservando a vida eterna. Jesus amava o Pai mais do que a sua própria vida, é por isso que ele queria entregar a vida dele. Algumas vezes nós passamos por provas e por lutas, e pode perceber que quando as lutas batem a nossa porta, a primeira coisa que a gente quer fazer é: não, agora eu tenho que cuidar da minha vida. Aí o crente fica com essa: não, agora eu tenho que cuidar de mim, eu já cuidei muito das coisas dos outros. O evangelho não consiste em cuidar de si mesmo, o evangelho consiste em entregar a sua vida por amor a outras pessoas. O evangelho é renúncia. E quando você está passando por provas e por lutas, você prova quem você é. Sabe por quê? Porque a prensa do azeite do Getsemane revelou a motivação que estava no coração de Jesus. Então, quando você está passando por provas, você revela o caráter que você tem. Muitos de nós, quando passamos por provas e por lutas, é aí que nós somos provados. É aí que nós provamos quem nós somos, porque quando está dando tudo certo, irmãos, papito lindo do meu coração, tchucu tchucu, conta comigo, meu pastor, aleluia. Quando está dando tudo certo, você está cheio da grana, aí você não tem dificuldade em dizimar, ofertar, não, mas quando a prova vem, é aí que você é testado no teu caráter. Todo crente é testado no momento da pressão. Todo crente é testado no momento da dificuldade. É quando a dificuldade bate na tua porta que você prova o caráter que você tem. É quando a dificuldade vem contra você que você prova o caráter que está aí dentro escondido. Porque enquanto está dando tudo certo, irmãos, tchucu tchucu, minha pastorazinha, coisa linda, aleluia. Mas aí a pastora vem aí, dá um puxãozinho quando precisa. E aí quando dá o puxãozinho quando precisa, quero trocar de cela. Eu vou para a igreja do outro lado da rua. Quando passamos por provas, revelamos o caráter que temos. Sabe, queridos, às vezes a gente não entende porque está passando por dificuldade. Não entende porque tanta prova se estabelece. Que bom que você passa por lutas. Que bom que você passa por provas, porque quanto mais você passa por lutas e por provas, mais Deus está aperfeiçoando o teu caráter. Quanto mais guerras você passa, mais Deus está aperfeiçoando você. Senão a gente fica como menino mimado. E menino mimado é assim: se você não dá o que ele quer, o que ele faz? Se esperneia. Ai, me chamou a atenção, eu vou me embora. Ai, o pastor disse que eu era isso, eu vou me embora. Irmãos, glória a Deus pela prova que você passa. Glória a Deus pelas dificuldades que você vive. Porque às vezes alguns pais tratam menino mimado, dá tudo que o menino quer. Sabe aquele pai que dá tudo que o menino quer? Talvez seja assim lá na tua casa, né? Aleluia. Aí quando você não dá o que teu menino quer, o que ele faz? Se esperneia. Aí sai,
Não quero. Ai, você é muito mal, papai. Porque você trabalhou a sua criança dando tudo o que ele quer. Eu estava falando aqui no primeiro culto, eu tenho um menino adolescente. E o menino, depois de uma certa idade, ele já escolhe a roupa que quer usar. Ele só quer andar bonitinho. E o meu menino gosta de uns tênis bonitos. Aí eu disse para ele, quer andar bonito, meu filho? Paga. Ai, apóstolo, que maldade, o senhor pode dar, posso. Mas se eu dou tudo o que ele quer, eu estou gerando um menino mimado. E ainda que eu tente proteger o meu menino, meu filho, o mundo não vai ter pena do teu filho. Então eu tenho um trato com ele. Ele lava o meu carro e o carro da mãe. Se eu mandasse lavar e aspirar o meu carro, eu ia pagar uns R$70, R$60, dependendo do tamanho do carro. Eu fiz um acordo com ele, R$35 se ele lavar e aspirar meu carro. Ai, que mal o senhor é. Não, meu filho, eu estou trabalhando, meu filho, trabalha você o teu. Então quando você vê meu menino com tênis bonitinho, rapaz, ele lavou o carro para ter aquilo. Ele já tem um trato, se ele for esperto, ele ganha R$70 por semana, irmãos. Ai, só isso, poxa. 70 vezes 52, quanto é que dá? Faz o cálculo. Aí a gente sai, quando a gente viaja de férias, eu conheço uns outlets top das galáxias, que eu compro tudo baratinho, aí pelo Brasil. E aí a gente compra as roupinhas dele, que ele pagou. É assim que Deus faz conosco. Deus trabalha o nosso caráter. A gente passa por prova, passa por prova, passa por prova, passa por luta, passa por prova. E Deus está forjando o nosso caráter. Quem assistiu aquele filme A Forja? Excelente. Sugiro que você assista. Na verdade, aquele filme, irmãos, quando você assistir, você vai ver que ele fala de discipulado. Eu me emociono com aquele filme quando eu vejo, a história toda se baseia num senhor que viu um jovem e decidiu investir na vida do jovem. Mudou, o evangelho mudou a vida do jovem. Aí eu olho, o que é o discipulado, cara? Que coisa linda é o discipulado. Irmãos, de verdade, o seu líder de célula, o seu pastor, não vou nem falar do seu apóstolo, ele deve ser mais valorizado do que ele é hoje. Porque ele é aquele cara que vai lá na tua porta, te chama no zap para você não faltar reunião, te faz o convite para ir no culto. Ai, o meu discipulador, meu líder de célula é muito chato. Ele está sendo usado por Deus para te colocar no reino. Quando você assistir esse filme, os líderes de células vão, uau, cara, esse é o meu papel. É forjar o caráter de Cristo nas pessoas. Quando a gente olha uma espada, quando você assistir, você vai entender. Vê aquela espada linda, polida num quadro assim na parede. Uau, que coisa linda é uma espada. Quem já viu uma espada, irmãos? É linda. O apóstolo René tem uma espada lá no gabinete dele. É linda. Eu queria ter uma espada. Aí você vê aquele objeto lindo, grande. Aquele objeto nada mais é do que um pedaço de metal que é forjado no fogo. Ei, é por isso que você está passando essa prova, porque é no fogo que Deus molda o teu caráter. Ele é exposto ao fogo, aí ele sai reluzente assim. Já está pronto? Depois ele ainda toma o quê? Pum, 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 pum. E eu esqueci agora o nome do cara que forja. Ferreiro. Aí o ferreiro bate. Aí já está pronto? Não, ele ainda vai passar na lixa. Está pronto? Ainda vai passar no polimento. Aí o crente acha que aceitou Jesus, agora é só vitória. Que evangelho furado é esse, irmão? Mas lá na igreja eu ouvi, me enganei, te enganaram. Evangelho não é só vitória não, meu filho. Evangelho é prova, evangelho é renúncia, evangelho é luta, evangelho é dificuldade, evangelho é porta estreita.
Aí quando tu pensa que está no fogo, vai passar, ainda vem ainda o ferreiro e peia. Aí fica um negócio bonito, aí diz, agora eu estou pronto. Ainda vem a esmerilhadeira, lixa. Agora eu estou pronto, ainda vem o polimento. Quando as pessoas olharem para você, ver aquele crente com a vida alinhada em Cristo, uma vida vitoriosa em Cristo, todo mundo quer ser esse crente, sim ou não? Todo mundo vai querer ser aquilo que você é, mas ninguém faz ideia daquilo que você passou para chegar até aqui. Deus vai te fazer viver experiências poderosas. Quem quer viver experiências poderosas, diga aleluia! Se prepara para a prova. Se prepara para a forja. Ai, eu não quero, eu sou menino mimado. Então, meu filho, fica pulando de um lado para o outro. Nada, não conquista nada. Quando está conquistando, pula, salta. Quando acha que aí já está mudando, já está, porque está sempre fugindo da prensa. É na prensa que Deus forja o teu caráter. É na prensa que Deus trabalha na tua vida. Ai meu Deus, por que eu passo por tanta prova? O irmão já alcançou a bênção dele, eu não alcanço a minha. Eu já fiz muito esses questionamentos lá atrás do meu novo convertido. Hoje eu olho e eu tenho convicção do porquê Deus estava fazendo aquilo comigo. Deus estava forjando o caráter de um vitorioso. Meu filho, glorifique a Deus quando você passar por provas e por lutas, porque é na prova e é na luta que Deus forja o teu caráter. Deus vai forjar o caráter de um líder vitorioso. Dá um glória a Deus aí, por favor. Aleluia. Então Jesus estava passando por prova, por lutas. Ele também, irmãos, foi tentado nisso. Foi tentado a tal ponto que perguntou para o pai se havia um outro caminho. Eu imagino ali em oração, ele lutando ardentemente. Porque ele queria preservar a vida também. Ele era um ser humano. A pressão foi tão grande que a Bíblia diz que ele suou sangue. O azeite brotou. Mas ele obedeceu. O seu amor ao pai era maior do que o amor à sua vida. Isso não é apenas em palavras, porque quando tudo está muito bem, a gente fica falando palavras bonitas, mas é no momento da prova e do teste que você vai provar o seu sacrifício e a sua obediência. Jesus em tudo foi provado, no sacrifício e na obediência. O crente é provado no sacrifício e na obediência. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. E aí está lá Jesus orando. Depois que ele ora, ele vai até os seus discípulos. E quando ele chega com os seus discípulos, eles estavam dormindo de tristeza. Algum tempo atrás eles estavam discutindo sobre quem era o maior no reino dos céus. Quem seria o maior no reino dos céus? Agora eles estavam passando por dias difíceis. Eles estavam ali entristecidos. Havia dor, havia tristeza. Porque naquele período Jesus não era o único que estava passando pressão. Os discípulos também estavam passando ali na prensa do azeite. Eles estavam ali enfrentando níveis de tentação. Por quê? Porque eles queriam salvar a si mesmo. Muitas vezes nós estamos vivendo dias assim. Dias de provação, dias de dificuldade. E aí vem a prova se a gente vai querer salvar a nossa vida, ou se a gente vai querer fazer a vontade do nosso Pai. Se nós preservamos a nossa vida, nós não vamos lutar com o objetivo de buscar a presença de Deus, porque a gente quer as nossas vontades. Jesus estava lutando para perder a sua vida, e os discípulos estavam dormindo. A Bíblia fala no verso 40, 41, então Jesus foi até eles, olha para Pedro e diz assim: então nenhuma hora vocês pudessem vigiar comigo? E Jesus diz: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne está fraca. Na verdade, irmãos, o nosso espírito, o nosso coração, ele pode estar pronto, mas a carne sempre vai tentar se proteger. É por isso que nós precisamos estar em Cristo o tempo todo, porque se assim não for, irmãos, se a nossa carne não estiver crucificada,
nós sempre vamos dar o que a nossa carne quer. Nós passamos por lutas, provas, dificuldades. Eu sei que às vezes nós estamos cansados. Eu sei que às vezes nós estamos desistidos. E a gente meio que não tem força para continuar lutando por aquilo que a gente acredita. A gente meio que não tem força para continuar guerreando, pagando preço por aquilo. A gente começa a satisfazer as vontades da carne. Ontem eu tinha um compromisso. Eu fui numa vigília de sexta para sábado, cheguei em casa 3:30 da manhã, 7 horas eu tinha que estar de pé. Tinha um compromisso, 7 horas, saí do compromisso próximo de meio-dia, fui para casa, peguei a minha família, fomos almoçar. Depois do almoço já tinha um outro compromisso com o meu menino, levei ele para um campeonato de futebol que ele está jogando. Aí depois levei ele para um outro lugar que ele tinha um compromisso. Aí eu pensei, o quê? Agora eu vou tomar um banho, vou esperar a hora de ir para o culto. Aí eu vou para o culto, porque eu tinha um compromisso de vir para o culto. E depois eu tinha que ir lá no aniversário. Antes de vir para o culto, eu tinha que ir no aniversário do pastor Erison ontem. Fez 40 anos, aleluia. Conheci o pastor Erison menino, irmãos. 40 anos, isso é muito tremendo, né? Éramos todos magros, né, pastor? Ele tinha cabelo ainda, hoje ele não tem mais nem cabelo. Conheci ele um menino, irmão. E aí, vinha para o culto e depois ainda tinha um gabinete com o Renatinho, 9:30 da noite. Aí cheguei no culto, pensei, eu vou dar uma encostada aqui, daqui a pouco tem o jogo do Flamengo. Eu acordei, meu filho, o jogo do Flamengo já estava passando. Aí, acordei um pouco, pedimos uma comida para comer, já não dava mais para vir para o culto, já tinha perdido o aniversário do pastor Eros. Aí comemos uma pizzazinha. Aí eu pensei assim, vou encostar ali, dormir de novo. Quando eu acordei já foi com o Renatinho me ligando. Já estou te esperando aqui 9:30 da noite. Estou te esperando aqui na igreja. Eu disse, filho, não fui não, capotei. Aí eu pensei, vou assistir a luta do Aldo. Aí quando eu acordei já estava acabando a luta do Aldo. Eu digo, eu vou assistir a luta do Alex Poitin. Não vi foi nada, meu filho. Dormi. Sabe por quê? Porque a carne estava cansada. Irmão, sono incontrolável. Eu queria. Sabe o que? Tu está ali e tu dormindo, e tu dormindo, e tu dormindo, e tu acorda tentando. Mas tem momentos que parece que a carne vence. Eu sei que a sua vida com Cristo às vezes é assim. Você quer, eu quero estar em Cristo. Eu quero estar em Cristo. Mas se a tua carne não estiver crucificada, você vai dar a ela o que ela quer. E aí você é vencido, é derrotado pelo diabo constantemente. Pedro queria ser fiel, Pedro queria orar com Jesus, mas a carne dele estava vencendo, ele estava cansado, ele queria orar com Jesus, mas ele estava cansado, e quando Jesus voltava lá, ele estava dormindo. Quando a nossa carne está alimentada, irmãos, ela acaba se tornando maior do que o nosso desejo de servir a Deus. A gente pode até ter vontade de se sacrificar por Jesus, mas parece que a gente está tão fraco, que a carne vence. Ei, Deus quer que você seja fortalecido nessa noite. Deus quer que você seja fortalecido por Ele. Diga aleluia. Entenda uma coisa, Deus não quer que nós fujamos das nossas áreas de fraqueza. O que Deus quer de nós é que nós possamos enfrentar de maneira destemida todas essas provas. É por isso que Deus quer fortalecer você. Paulo sabia disso. É por isso que ele disse na palavra em 2 Coríntios 2, verso 7, ele diz assim: e para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, Paulo era um grande homem de Deus, ele tinha revelações poderosas. Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Agora, essa palavra mensageiro que está nesse texto, no grego, ela se refere a um ser angélico. Ou seja, aqui nesse versículo se refere a um anjo mau que Satanás enviava para esbofetear a Paulo. E aí, irmãos, isso atiçava problemas para Paulo. Onde Paulo ia, ele passava por dificuldades.
Onde Paulo ia, ele passava por lutas. Ele conta isso em 2 Coríntios 11, verso 24 a 27. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes castigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Olha, havia isso lá também. Entre trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede e jejuns, muitas vezes em frio e em nudez. Irmãos, onde Paulo passava, onde ele pregava, ele sofria perseguições no Evangelho. Cadeias e perseguições esperavam por ele em cada cidade que ele passava. Um homem que foi chicoteado, espancado com varas, apedrejado, sofreu naufrágios, foi roubado, mas mesmo assim, ele não negociava a sua fidelidade com o seu Deus. Mas mesmo passando por tudo isso, ele ainda foi tentado a negociar com Deus. Olha o que a Bíblia fala no capítulo 12, verso 8, ele diz assim: por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. É compreensível que ele quisesse ser livre desse nível de resistência e desse nível de perseguição. Porque quando nós somos provados, nós também queremos ser livres, sim ou não? Imagina, irmãos, onde ele ia, era um grande homem de Deus, passava por prova, passava por lutas, passava por dificuldades. Então ele foi ao Senhor e pediu que o Senhor afastasse isso dele. Ai meu Deus, me livra da prova, ai meu Deus, me livra disso, eu não quero passar pela luta, eu não quero passar pela prova. Ele falava isso com o Senhor. Deus responde ele no verso 9 dizendo: ei Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, seu crente, quando você está passando por lutas e por provas, você se sente um Zé Ninguém, você se sente um fraco, você se sente um incompetente, é exatamente nesse momento que você tem que permitir que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua vida. É exatamente no momento da luta, no momento da prova, é que você está tão humilhado, é o momento de permitir que Deus opere na tua vida de maneira poderosa. Porque quando a gente está por cima, irmãos, a gente acha o cara, não é não? Eu acho tão lindo quando o crente está passando por luta, ele está passando por prova, ele não falta um culto de oração, irmãos, ele não falta uma reunião de cela, ele ora, ele lê a Bíblia, ele busca a presença do Senhor, aí ele ganha emprego para ganhar um salário mínimo, aí agora ele não tem mais tempo, eu estou fazendo faculdade, estou cansado. Aí o Deus que ele buscava para ganhar um emprego, depois que ele ganhou um emprego, depois que ele ganhou a faculdade, ele não tem mais tempo. Ele se ensoberbece. O ser humano é assim, irmãos. Até que, olha, escuta uma coisa. Nós temos uma essência, sim ou não? Se nós formos tirados da nossa essência, nós morremos. Quando Deus criou o homem, Ele soprou sobre ele o fôlego de vida. Então o homem foi criado na essência do fôlego. E se o homem ficasse sem esse fôlego, ele morre. O homem físico. Se o peixe for tirado da água, ele morre. Até o bodó demora, mas morre. Se o homem espiritual for tirado em Deus, ele... porque Deus é a sua essência. E aí aquele homem soberbo apanha, passa por provas, porque as lutas vêm, porque ele está distante, e agora ele está passando por provas, porque Deus é a sua essência, até que Deus o traz de volta, fraco. Por quê? Porque é o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Está passando por luta? Está passando por prova? Está passando por dificuldade? Está se sentindo humilhadinho? Permita
que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua vida, porque exatamente quando você está frágil, que o poder de Deus se aperfeiçoa dentro de você. Eu estou falando com crentes aperfeiçoados em Deus. Diga aleluia! Irmãos, nesse texto, na sua essência, Deus está dizendo uma coisa para Paulo. Coloca aí, meu filho. Deus está dizendo: Paulo, não me peça para te remover essas coisas. Ao invés disso, Paulo, peça a graça, peça a minha força, porque isso vai te erguer para você conseguir lutar com aquilo que você está passando. Meu filho, as tuas provas e as tuas lutas vão te aperfeiçoar para aquilo que Deus quer de você. As adversidades e os desafios vão te aperfeiçoar para aquilo que Deus quer de você. Aprende uma coisa, irmãos. Dá o recado aí, meu filho, para ele. Onde não há obstáculos, não há necessidade de poder. Ei, aprende. A vitória, queridos, ela só pode acontecer onde há batalha. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Levanta a mãozinha aí. Quando você está no reto, você vai, né? De boa, né? Você faz muita força no reto? Sim ou não? Vai de boa na lagoa. Você pegar uma descida, então, deixa na maciota. Aí de repente vem uma subida. Aí, subida, você tem que botar força. Onde não há obstáculos, não há necessidade de poder. Tem muito crente que, se passar uma vida na maciota, ele nunca vai precisar fazer força. Ele vai estar sempre de boa, e de boa, e de boa, e de boa, mas ele nunca vai ser treinado. Mas quando vem uma ladeira, ele tem uma necessidade de colocar força. Então não existe necessidade de poder se não existe obstáculos. Você só vai ter vitória, meu filho, se você passar por batalhas. Eu já comentei aqui com vocês que eu estou numa missão com a minha personal. Não sei nem se ela faltou o culto hoje. Sempre quando eu falo dela, ela falta o culto. Meu Deus, que vergonha, não vou nem mais falar da bichinha. Eu estou numa missão de 0,5 tonelada nas pernas. Eu comecei esse negócio com 50 quilos. Eu digo, eu quero mais dessa parada aí. Fui aumentando. Teve um dia que ela botou 210 quilos. Eu fiquei impressionado. Cara, eu boto 210 quilos, quase 3 marcos. Eu fiquei impressionado. Hoje nós estamos com 450. A gente faz uma progressiva. Quando eu boto 400 quilos, irmão, tão fácil. Aí ela bota 450. Aí já fica difícil. Por quê? Porque os meus músculos não estão habituados ainda com 450. Eu comecei fazendo 5, depois 8, depois 10. E os músculos vão aperfeiçoando. Quando não há necessidade, não tem por que liberar poder. Então eu estou aperfeiçoando os meus músculos para que 450 fique normal, como hoje 400 é. E quando eu fizer 12 sequências de 450 tranquilamente, aí eu digo, pode botar mais 50, porque já pega. Vocês vão ver o meu poste de 500 quilos nas pernas. Mas se não houver necessidade, não houver obstáculo, não tem necessidade de poder. É assim a vida do crente. Quanto mais necessidade você tiver, meu filho, mais você vai precisar de poder do alto. Então para de ficar reclamando quando você está passando por guerra. Para de ficar reclamando quando você passa por lutas. Deus está querendo gerar um aprendizado. Deus está desenvolvendo os músculos da tua vida espiritual para você passar por essas guerras de maneira leve. Aí quando você passar por essas guerras de maneira leve, fica tranquilo, vai vir uma outra pior ainda. Ai, está amarrado. Tá não, meu filho, está solto. Está soltinho. Porque quanto mais prova você passar, mais forte você vai ser.
Até que vai chegar o tempo que você vai passar por provas e lutas, que os caras vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, como é que tu consegue passar por isso? Eu fui testado na prova. Quer experimentar por guerra? Experimentar guerras? Experimenta se envolver nas coisas do Senhor. Passa por batalhas novas, sim ou não? Quer inventar mais ainda? Abre uma célula para te ver. Aí você vai crescendo, 1, 2, 5, 10 células, e as provas vão aumentando. Por quê? Quanto mais você avança no reino, mais oposição espiritual você vai ter no reino. Agora imagina você, 210 células. Deve ser muito tranquilo. Mas Deus foi aperfeiçoando ao longo do percurso. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te aperfeiçoar para você viver grandes e poderosas conquistas. Diga aleluia. Por quê? Porque quanto maior a batalha, meu filho, maior vai ser a tua vitória. Aprenda uma coisa: um verdadeiro soldado, ele não foge do conflito, ele corre para o conflito. Quando nós estamos forjados, irmãos, nós resolvemos o problema. E Deus quer fazer isso na sua vida. Porque muitas vezes, no calor da batalha, a gente tende a pedir ao Senhor para nos tirar da guerra. Na verdade, você não tem que pedir para Ele te tirar da guerra, você tem que pedir para Ele te dar graça. Porque através da graça você vai triunfar sobre a guerra. Diga aleluia. Irmãos, como crentes nós precisamos do poder da graça de Deus sobre as nossas vidas. Como crentes nós precisamos ser adestrados em Deus, forjados em Deus. Por quê? Porque é a graça que nos faz vencer todo nível de medo. É a graça que nos faz vencer todo nível de obstáculo. Eu não sei qual é o obstáculo que você está passando, mas eu quero te dizer que a graça de Deus te faz vencer tudo isso. Paulo sabia disso. É por isso que em 2 Coríntios 2,14 ele diz: graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo. Diga, graça. 1 Coríntios 15:57, ele também diz: graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, graça. Tem até aquele memezinho do Bispo Macedo, né? Não sei se você já viu. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mas nós temos que viver o tempo todo clamando pela graça de Deus. Romanos 8, Paulo também nos diz no verso 35 a 37, quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues todos os dias à morte. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, irmãos, quando nós passamos por guerras na prensa, Deus está forjando em nós um caráter de um conquistador. Diga, eu sou um conquistador. Diga, eu sou o conquistador. É isso que Deus está fazendo em você. Sabe por quê? Porque um conquistador, ele enfrenta a oposição, ele vence a oposição. Um conquistador se levanta vitorioso em meio às batalhas. Essa batalha que você está passando, Deus vai te levantar como um conquistador. Deus vai te fazer vitorioso. E eu finalizo com o texto de 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 a 10, que diz: portanto, Paulo falando, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Perceba como ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Então ele disse: então eu vou me gloriar mais ainda nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo vai repousar sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, me regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Deus está permitindo que você passe
por essa prova para fortalecer o teu caráter, um caráter de um conquistador. Fica de pé, por favor. Você que está assistindo essa palavra na sua casa, que Deus te abençoe poderosamente. Que a bênção dele repouse sobre você em todo o tempo, que você seja cheio do Espírito Santo. Entenda, as provas são para aperfeiçoar o teu caráter, forjar em ti um caráter de um vencedor. Nunca se esqueça disso. Deus te abençoe poderosamente, a graça e a paz. Shalom, graça e paz. Confira agora as nossas notícias. Nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, teremos o culto de liderança. Será às 7h30 da noite em nossa igreja. Venha com sua geração para esse tempo de maturidade e crescimento espiritual. Está chegando o Dia das Crianças. Nossa ação será no dia 12 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, no SET Elizabessa Freire, próximo à Bola do Produtor. A programação inclui teatro, brincadeiras, entrega de brinquedos e muito mais. Fale com sua liderança para o cadastro do seu filho e da sua filha para o evento. E se você quiser fazer doações, ainda dá tempo. Procure os nossos voluntários da equipe de missões ou ligue 98429-0304. Estamos com vagas abertas para nossas aulas de reforço que ocorrem todas as segundas e quartas-feiras, às 6h da tarde em nossa igreja. Elas são voltadas para crianças de até 12 anos de idade. Mais informações com a equipe de missões. As cadeiras em nossa igreja garantem mais conforto para você, sua família e gerações. Essas estruturas fazem parte das suas sementes e conquistas. Faça parte desse propósito. Abençoe no cartão de crédito, carnê ou também pelo Pix. O que aconteceu com o Contagem regressiva para o encontro de gerações, que será entre os dias 18 e 20 de outubro. Adquira hoje mesmo o seu ingresso e venha vivenciar essa grande experiência com o Senhor. Neste mês de outubro, reforçamos os cuidados com a saúde da mulher através da campanha Outubro Rosa, que trata sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero. Em nossa igreja, você encontra esse suporte com os nossos atendimentos sociais e nas atividades que serão realizadas ao longo do mês. Vem junto viver essa experiência. O Conexão Jump On 2024 será nos dias 1º e 2 de novembro no Mir da Ponta Negra, com o tema Quando o Céu Invade a Terra. Fale com a sua liderança para comprar seu ingresso e vivencie esse tempo poderoso de ensino e de adoração ao Rei. O nosso Infomi fica por aqui. Você acompanha essas e outras notícias em nossas redes sociais.